E o excesso de chuva que atingiu a região de Santo Antônio do Jardim, interior paulista, aumentou o risco da incidência de pragas nos cafezais. O tempo chuvoso impede que o cafeicultor faça a pulverização das plantas. A volta da umidade não chega a recuperar o prejuízo causado pela seca no ano passado, mas traz perspectivas melhores para a safra de 2012. Em dezembro de 2010, nossa reportagem mostrou que a seca ocorrida na metade do ano ainda prejudicava o cafezal da região. Os galhos estavam secos e sem frutos, o que reforçava a expectativa de queda na produtividade. Neste começo de 2011, o problema é outro. Depois da seca, é o excesso de chuvas que preocupa. Aqui em Santo Antônio do Jardim, choveu cerca de 400 milímetros em 18 dias, quando o normal é chover aproximadamente 300 milímetros em um mês. Com tantas chuvas, pragas já começam a aparecer aqui no cafezal. Entre as principais estão a broca e a ferrugem. A ferrugem ela pode prejudicar de uma maneira indireta, causando a desfolha do cafeeiro, né? Consequentemente diminuindo a granação do fruto desse ano e prejudicando a colheita da próxima safra. Já a broca, o dano é mais direto, o produtor ele perde na quantidade de café, no peso do café e perde também na qualidade desse café, que hoje em dia é muito importante. Depois das fortes chuvas, seu Pedro conseguiu fazer uma pulverização nos cafezais. Se as pragas insistirem em avançar, deve ser necessária mais uma aplicação. A broca, de novo, dois, um aqui, já tomar cuidado, senão ela infesta mesmo. Os cuidados básicos, como a vistoria visual, são realizados normalmente, mesmo com o tempo chuvoso. Mas outros procedimentos só podem ser feitos em dias secos. Enquanto não parar a chuva, você não pode pulverizar e não pode adubar também, porque o trator nem chega na lavoura para levar o adubo. Então é duas coisas importantes que nós temos que ter agora. Como choveu, a chuva foi muito benéfica para a lavoura recuperou barbaridade, só que agora nós precisamos de um pouco de sol para poder fazer as pulverizações necessárias contra a broca, contra a ferrugem, contra outras pragas. Mas não basta o sol aparecer algumas horas. É preciso, no mínimo, um dia inteiro sem chuva, para que os defensivos façam efeito e não sejam levados pela água. O agricultor não tendo essa oportunidade de estar entrando na lavoura e fazendo a pulverização, ele vai, atrasando essa pulverização, ele vai aumentar cada vez mais o prejuízo dele em relação a pragas. Pelo menos até agora, a maior parte do cafezal do seu Pedro está livre das pragas. Esse grão aqui, ele é um grão que a broca começou a atacar e foi controlado. Se a gente abrir, a gente vê que não houve ataque, porque foi controlado. Ela saiu. Essa aí já morreu. Os pés de café que não recebem o tratamento adequado podem gerar grãos como estes. A maioria foi atingida pela broca. Nesta amostra trazida por um produtor, mais de 40% do café perdeu o valor. No preço, por exemplo, ele poderia vender o café a 420, ele vai vender em torno de 210 a 220. Por isso da importância de cuidar o cafezal. Por isso a importância de cuidar, porque hoje o que vale é qualidade, né? A boa notícia é que, apesar da preocupação com pragas e doenças nessa safra, a chuva já melhorou a condição das plantas. E na florada do ano que vem, a produtividade deve ser melhor.